Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem. Eu tenho aqui uma coisa para contar para vocês. Não sei se vocês já sabem, mas eu tô fazendo aqui um polígrafo. Para quem não me conhece, eu tô fazendo um polígrafo. O que é polígrafo? Eu tô contando uma história que eu mesmo criei. Fiquei sabendo nesses dias que era polígrafo que se chamava. Então, essa história tem 5 páginas, mas eu aumentei a letra, então tem 10. Agora eu tô com 10. Espero que vocês gostem dessa história. Essa história é uma história muito legal, tá bom? Eu vou ler para vocês. Não, o título da história é As Vidas Duplas de um Único Universo. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar para vocês uma história sobre mim, de amor e paixão. Lá pelo ano de 1939, eu e minha família nos mudamos para uma casa linda, até um certo ponto. Mas essa casa escondia um grande segredo, um labirinto. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. A minha mãe não gostava que eu mexesse nas coisas dela. Acabou que quando nos mudamos para essa casa, ela achou em um dos quartos principais da casa uma carta. Nessa carta, um rapaz declarava o seu amor por uma jovem. Eu, na hora em que fiquei sabendo da existência dessa carta, pedi para minha mãe para deixar eu ler. A minha mãe, na hora em que eu perguntei se eu podia ler a carta, ela me disse, bem claro que não. Ao ouvir ela me dizer não, que eu não podia ler a carta, resolvi elaborar uma maneira de ter a carta em minhas mãos. Nós tínhamos muitas coisas para fazer dentro de casa. A mudança que a gente trouxe da casa antiga, onde nós morávamos, era muito grande. E foi com isso que a minha mãe se manteve ocupada. Como ela estava ocupada, lá fui eu atrás da carta. Comecei a procurar a carta por toda a casa. Quando finalmente consegui ter a carta nas minhas mãos, eu então comecei a ler o que ali estava escrito. Para minha surpresa, na carta estava escrito assim: Olá, tudo bem com vocês? Sou um homem muito romântico. Por meio dessa, venho declarar o meu amor por uma moça muito linda. Seu nome não posso revelar, só posso falar dela como quem se refere a uma personagem. Ela é a única personagem aqui citada. Nós se conhecemos quando éramos criança. A minha família vivia indo na casa dela. O meu pai tinha negócios com o pai dela. Por meio dessa aproximação do meu pai com o pai dela, os dois viviam dizendo que a gente, quando adultos, íamos nos casar. Eu nunca fui apaixonado por ela. Eu sempre via ela como minha irmã. Mas os nossos pais juravam que a gente ia ficar juntos. Quando ela completou 17 anos e eu 19, fomos estudar na mesma escola. Eu meio que fazia algum tempo que estava estudando nessa escola. E quando ela chegou na escola, começou uma guerra global que aconteceu entre 1939 e 1945. Nesse período, as escolas fecharam todas, mas
A escola em que eu estudava com ela também fechou, mas com a gente dentro. Todos os alunos ficaram dentro da escola. Eu não pude ir nem para casa. Mesmo nós ficando na escola, morreu muita gente junto conosco. Eu mal podia acreditar que tantas vidas se perderam nessa estúpida guerra. Quando os guerrilheiros deram uma trégua, junto comigo levei ela para dentro da minha casa. Eu consegui fugir com ela para minha casa. Quando estávamos fora da escola, a gente meio que ficamos mais tranquilos. Quando eu cheguei em casa, os meus pais não estavam. A casa em que eu morava era um pouco pequena, então deu para acomodar ela no quarto dos meus pais. Quando ela acordou de manhã, algo terrível eu descobri. Eu descobri que ela era um robô. Ao fazer essa descoberta, eu meio que fui me afastando dela. Com o afastamento entre nós, com o afastamento entre mim e ela, as nossas famílias notaram que não estávamos tão amigos assim. Ela, por ser um robô, nem deu tanta atenção assim nos primeiros dias. Ela sentiu a minha falta. Algum tempo depois. Ela começou a sentir saudades de mim, sem saber. Vocês acreditam que ela chegou até fazer um pedido para mim? O pedido que ela fez foi muito triste. Ela pediu para mim desmontar peça por peça dela. Ou seja, ela pediu para mim desmontá-la. Eu, sem entender nada do que ela me pediu, fui falar com a mãe dela. Eu contei toda a história de ter ficado preso na escola com ela e de ter fugido com ela para minha casa. Mediante a tudo que a mãe dela diante de tudo que eu contei, a mãe dela me contou uma história muito emocionante que me fez apaixonar ainda mais por ela. Sim, apaixonar. Eu era apaixonado por ela e não sabia. A história que a mãe dela contou foi mais ou menos assim. Eu e meu marido, quando se casamos, queríamos muito ter um filho. Nós, de imediato, sempre sonhamos ser mãe e pai de uma menina. Por esse desejo louco de ter uma filha, lá fomos nós procurar tratamentos, fazer alguns exames. Fazer todo o processo para se poder ter um filho. Quando já pensávamos em desistir, logo em seguida eu descobri que eu estava grávida. Ao saber que eu estava grávida, fiquei muito feliz. O meu marido ficou radiante com a ideia de ser pai, e principalmente de uma menina. Na segunda semana de gestação, senti fortes dores na barriga. Mediante as dores que eu senti,
disse ao meu esposo que eu não estava bem. Ao saber que eu não estava bem, logo me levou para o hospital. A caminho do hospital, as dores aumentaram. O meu marido ficou muito preocupado com meu estado de saúde e o de nossa filha. Sim, filha. Assim que o médico se aproximou de mim, ele logo fez ultrassom. Aí descobrimos que eu estava esperando uma menina. Ao saber que eu estava esperando por uma menina, começamos a pensar em vários nomes. O nome que eu achei mais lindo foi Alice. Alice, por sua vez, cresceu linda e saudável no meu ventre. Quando se completou os 9 meses, lá foi eu, para o hospital ter a minha filha. Assim que eu cheguei no hospital, o médico que me viu quando eu estava com dores, me disse: vamos ter que fazer um parto de emergência. Eu, na hora em que ia ter minha filha, tive que tomar anestesia geral. Quando o parto começou, eu adormeci e não pude ver o rosto da minha filha ao nascer. Logo que a minha filha saiu de dentro de mim e o cordão umbilical foi cortado, depois que nasceu, algo extraordinário aconteceu. A pele da minha filha ficou toda dura. A aparência da minha filha ficou totalmente diferente de qualquer bebê. Mediante a aparência de minha filha, amei ela demais, do mesmo jeito. Por causa do amor que eu dava e sentia por minha filha, acabei meio que escondendo ela do mundo. Quando a minha filha estava com 7 anos de idade, lá fui eu procurar uma escola para ela estudar. As minhas primeiras tentativas de incluí-la na sociedade foi muito difícil. As professoras, ao saber que eu tinha uma filha como ela, sempre me fazia querer desistir de ser mãe. Eu, ao contrário de muita gente, só sabia amar a minha filha. A minha filha, por ser um simples robô, não tinha expressões físicas de um humano. Ela não chorava, não dava risada, não ficava feliz e nem triste. Sua voz, quando estava aprendendo a falar, foi meio que computadorizada. Mas, ainda assim, era minha filha. Jeito de ser. Minha filha. Jeito de ser. Era espetacular. Seu jeito de ser era espetacular. Conforme as peças que ela foi gerada do meu ventre iam crescendo, ela ia ganhando mais forma de robô. Vocês acreditam que a minha filha chegou a trabalhar em uma firma? Na escola, ainda no período letivo, ela fez cursos profissionalizantes. Eu fui convidada para trabalhar em uma multinacional lá no Japão.
Eu sofri muito ao me separar de minha filha. Quando fazia 3 anos que a minha filha havia ido para o Japão, ela me disse: um dia para o Japão. Ele o meu marido me disse um dia que iria atrás de nossa filha no Japão. Confesso que no começo achei esta ideia meio louca. De fato, foi maluca mesmo. Ele entrou no mar para atravessar a fronteira, mas nunca conseguiu chegar lá, aonde estava a nossa filha. Com 7 meses que o meu marido havia saído de casa para procurar a nossa filha no Japão, um tubarão engoliu ele. E daí nunca mais tive notícias. Tive notícias do meu marido. Bom, a minha filha, mesmo sendo um robô, foi alfabetizada e, pelo mesmo conseguinte, ela escrevia cartas e mais cartas, contando como estava sendo a vida dela lá no Japão. A escrita da minha filha, por ser um robô, era um pouco diferenciada. Era meio diferenciada. Ela escrevia tudo em japonês, mais uma maneira tudo em japonês, mas de uma maneira meio diferente, mas de uma maneira diferente. Os recursos tecnológicos que a minha filha tem supera qualquer lei estudantil. Já tem alguns anos que a minha filha vem me escrevendo. Em suas mensagens, ela sempre me dizia que estava feliz. Mas de uns tempos para cá, as mensagens que ela vem me mandando só tinha gotas de olhos. Gotas de óleo. De óleo. E um rostinho chorando, desenhado. Isso vem me preocupando muito, porque o pai dela já não existe mais. A figura masculina que ela tinha morreu naquele mar. A minha filha sempre foi uma máquina. Minha filha sempre foi uma máquina. Um robô, propriamente dito, muito bem comunicativo. Um dia houve um campeonato de futebol na firma em que ela trabalhava. Este campeonato era entre os amigos da minha filha, que eram robôs, e entre os outros operários da firma, que também trabalhavam lá.
o jogo começou, a minha filha foi tratada como juiz. Outro humano foi também tratado como juiz. Os dois dentro de campo eram adversários. A minha filha cuidava do time dos humanos, já o seu amigo de trabalho, que também foi juiz, cuidava dos robôs. O juiz de carne e osso fez muitos amigos de minha filha se quebrarem todos em campo. Um saía de braços tortos, outros com as pernas invertidas. A esquerda no lugar da direita e a direita no lugar da esquerda. Até o peitoral dos robôs foram trocados. Na firma tinha uma espécie de hospital que consertava robôs. A minha filha, ao saber da existência deste hospital, chorava muito por seus amigos. Mas ninguém nunca conseguiu ver uma única lágrima cair dos olhos da minha filha. Bom, quando tudo parecia estar perdido, minha filha me escreveu novamente. Ela estava muito triste. Na mensagem, ela dizia não existir dor maior que a minha alma robótica estava sentindo. Na carta, minha filha explicava que muitos de seus amigos não puderam ser consertados, foram desmontados, e ela temia por acontecer o mesmo com ela. Devido ao pressentimento que a minha filha teve de ser também desmontada, ela decidiu vir para o Brasil em um navio clandestino. Este navio era comandado por um grande amigo dela, o Blug. Blug, por sua vez, também era um robô. Ele também fugiu da firma em que trabalhava para os humanos, por conta da tecnologia avançada. Que apareceu na firma. Blug era casado com uma máquina de lavar. Ele conheceu sua esposa em uma de suas muitas visitas que fez às firmas aonde trabalhou como operário mecânico. Bom, a minha filha, ao saber da história de vivência de seu amigo, chorou muito. Ela mal podia acreditar em tudo o que acontecia à sua volta. Tempos depois, a minha filha conseguiu voltar. O nosso reencontro foi emocionante. Ela me veio com o seu olhar robótico, me perguntou com uma voz meio computadorizada: "Mãe, você me ama?" Ao ouvir o que a minha filha me perguntou, respondi: "Sim, te amo." Confesso que achei meio estranha a pergunta de minha filha, mas respondi sim, que eu a amava muito. De tempos em tempos, eu levava minha filha ao médico. Tudo aquilo que eu fazia de levar a minha filha ao médico me deixava meio confusa.
porque eu levava ela no médico dos humanos. Os humanos, ao ver a minha filha, tratavam ela normal, faziam os diagnósticos todos iguaizinhos. Você tinha que ver, explicava ela para mim, no decorrer da história. No decorrer da história que ela estava me contando. Quando eu pensei que a história estava chegando ao fim, ela parou de contar a história e me pediu para escrever algumas frases no papel. Eu, ao começar a escrever as frases, me dei conta de que eu estava escrevendo uma história. A história foi mais ou menos assim: os descobrimentos de um sonho robótico. Olá, sou um robô. Tenho a aparência de uma pessoa humana. Quando fui construída pelo meu criador, anos mais tarde descobri que ele por mim se apaixonou. O nosso amor pela sociedade foi muito cobrado. Por ser lindo, um cara de aparência tinha uma carreira brilhante. Construiu um futuro de milhões, passou a ter uma vida bem-sucedida. Eu, ao ver o sucesso que ele estava fazendo, decidi, em nome do amor que eu sentia, em nome do amor que ele dizia sentir por mim, me afastar dele. Mas ele não aceitou e por diversas vezes em sua vida me colocou. Passei a ficar sufocada com este amor que ele dizia sentir por mim. Na minha teoria robótica, passei a compreender os sentimentos que ele sentia por mim. Com o passar dos anos, fui estudando os sentimentos dos humanos. Para minha surpresa, nada consegui entender. Milhares de vezes surpreendi o grande e suposto amor de minha vida chorando por mim. As lágrimas que ele derramava eram diferentes das minhas. Eu só conseguia chorar e derramar gotinhas de óleo. Eu mesmo sendo como eu era, vivia nas independências daquele amor que o meu Criador dizia sentir por mim. Um dia, algo extraordinário aconteceu. O homem que me criou deu uma grande festa na casa dele. Nesse dia, a casa estava cheia de convidados. Eu conheci muita gente linda aquele dia. As pessoas, ao me ver na casa dele, não sabiam que eu era um robô. Ele, dias antes da festa acontecer, fez algumas atualizações em mim e me levou a uma loja muito chique. Ao chegarmos nessa loja, ele mandou eu experimentar um monte de roupas, cada modelo um mais lindo que o outro. As vendedoras, ao notar a minha presença na loja, foram todas ao meu encontro. Elas queriam me atender e me oferecer as melhores roupas. Quando pensei que já tinha visto de tudo, surpreendi ele conversando com uma vendedora. Na conversa que ele estava tendo com ela, ele se referiu a mim como sua namorada. A vendedora, ao saber que ele era o meu namorado, chamou ele para
um canto mais reservado da loja. Alguns minutos depois, ele meio que me deu um buquê de rosas vermelhas. Diante daquela atitude que ele teve de me dar o buquê, saí correndo da loja. Ele, sem entender nada do que estava acontecendo, saiu correndo atrás de mim. Eu, ao saber que ele saiu da loja para ir atrás de mim, fui para um lugar desconhecido, que ele nem sabia onde era. Fui parar na fábrica aonde eu fui criada. Para minha surpresa, os funcionários dele notaram a minha presença ali. Ao saber que eles haviam me descoberto, resolvi eu própria me desmontar. O processo de desativação foi muito triste. Foi um período muito triste. Fui perdendo os movimentos aos poucos. Não foi algo rápido, essa desativação. Quando ele me encontrou, apenas a minha cabeça estava se mexendo. Ele, ao me ver daquele jeito, daquela forma, se abraçou ao monte de peças que fez parte de mim e chorou. Mediante as lágrimas dele, algo extraordinário aconteceu. Eu fui meio que me montando sozinha. Ele, na hora que viu isso, olhou para sei lá onde e disse uma única frase que até hoje não me sai da cabeça. Não me sai da memória. Fico meio que gravada, registrado. Obrigado, Senhor, por me devolver a esperança de amar novamente. Quando eu pensei que nada mais grave poderia me acontecer, descobri que ele montou outro robô. Este outro robô tinha aparência de um humano igual a ele. Mais tarde, eu fui meio que descobrindo que esta robô ia ser, na verdade, a minha professora. Ele esquematizou um mundo para mim viver, cheio de verdades que só existia na imaginação dele. No meio de tudo isso, ele criou um mundo para mim viver. E com isso também uma história de vida. Agora vocês vão saber qual era. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar uma história sobre mim, de amor e paixão. Olá, de amor e paixão. Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar uma história a vocês. Um fato que aconteceu comigo. Entre os anos 1939 a 1941. Eu fui alguém muito estudioso. Passei quase que a
minha vida toda dentro da biblioteca. Eu adorava ler livros. Por esse mesmo motivo, sempre procurei algo peculiar para ler. Pelo mesmo motivo, em um dia qualquer na escola, saí do recreio e fui lá, na biblioteca. Assim que entrei lá, comecei a procurar algo interessante que eu pudesse ler. Olhando todos os livros da biblioteca, encontrei a história de uma linda jovem. O título Guerras Globais, de uma linda jovem. O título Guerras Globais era o título da história. Estavam falando de convenções de Genebra, acordos que foram realizados em convenções que passaram nos anos de 1864 a 1904 e 1949. A junção desses acordos foi revista atualizada na quarta convenção em 1949. Nestes anos, as guerras aconteceram e eu fiquei sabendo que todos os robôs foram fabricados em Genebra. Tinham que ser desmontados porque os guerrilheiros iam usar eles para lutar junto aos adversários. Entre tantos guerrilheiros que se encontravam na guerra, estava um rapaz muito distinto. O seu nome era Osamu. Ele era um japonês que foi convocado pelos tiranos para lutar contra países desconhecidos. Isso porque ele não sabia os nomes dos países que estavam em guerra. Em 1904, a família dele veio para o Brasil. Ele nasceu na fronteira entre Brasil e Japão. Com 20 anos de idade, o pai de Osamu avisou as tropas de guerra que eles tinham mais um para combater contra as guerras. E sendo assim, lá foi o Osamu para a guerra. Quando o Osamu pegou o primeiro fuzil nas mãos, ele chorou muito, pois não queria matar ninguém. Os adversários não quiseram poupar a vida dele. Um minuto sequer. Eles queriam acabar com a vida dele, a qualquer custo. Osamu, para se proteger dos guerrilheiros, pegou um robô para colocar na frente dos adversários, para se proteger dos tiros e das granadas. Na hora em que ele fez isso, algo extraordinário ele descobriu. Ele viu uma jovem em plena guerra. Ao presenciar a presença da jovem, ele então perguntou, entre as balas fatais que estavam matando ali as pessoas inocentes: "Quem és tu, moça?" Diante da pergunta de Osamu, a moça respondeu: "Sou um robô que
sou um robô que está sendo meio que destruído nessa guerra. Osamu, ao saber disso, pediu uma trégua entre os guerrilheiros. Quando Osamu conseguiu acalmar a todos, ele chamou uma boa parte da tropa que estavam lutando para uma conversa. Ali, frente a frente com os guerrilheiros, Osamu, fez a tal robô contar a todos a sua história de vida. E a história de vida dela foi mais ou menos assim. Não sei se vocês sabem, mas um grande homem, que não se sabe quem é, montou uma fábrica de robôs. Mas não pensem vocês que nessa fábrica só tinha robôs. Ele tinha muitos funcionários de carne e osso. De carne e ossos. De carne e ossos em sua fábrica. Em sua fábrica. Era a mais Eu era mais que trabalhava. Todas as peças que ele usou para me fabricar veio do Japão. Em meio ao desfecho de ter robôs em sua fábrica, ele escavou grandes cavernas que se alojavam no fundo do mar. Quando as guerras começaram, os guerrilheiros descobriram sobre a história dessa fábrica e foram atrás deste homem. Devido à pressão que estava sofrendo, ele meio que forjou a própria morte. Colocou um dos robôs dentro do mar com a aparência de uma pessoa humana e logo em seguida sumiu do mapa. 3 anos depois, os guerrilheiros começaram a procurar por ele, saber aonde ele estava. Seria crucial para o momento em que a guerra fosse começar, pois os guerrilheiros iam usar nós, os robôs, para se defender. Em algumas procuras exclusivas por um de nós, um dos adversários da guerra que estava guerreando com as tropas veio a falecer em pleno combate. Bom, com 3 dias que a guerra havia começado, um monte de robôs foram perdendo as peças, foram se desmontando por completo. Cada tiro de granada que foram dados, um de nós passava a não existir mais. Com isso, perdi muitos amigos. Eu fui a única que sobreviveu. Não tenho nada a perder. Já vocês não sei.
Osamu, ao ouvir essa história de vida que a robô contou, ele disse aos companheiros de batalha: Não pretendo mais lutar. A minha vitória já está ganha. Os guerrilheiros, ao ouvir o que ele disse, perguntou: Você tem certeza disso? Mediante a pergunta dos adversários em plena guerra, ele respondeu: Sim, tenho. Osamu então voltou para o Brasil. Aonde veio se casar com o grande amor de sua vida. Um ano depois de ter se casado com o grande amor de sua vida, foi falar com os seus pais. Ele foi apresentar a mulher de sua vida. A mãe de Osamu, ao saber que o filho estava casado, com uma robô, ela perguntou para ele: É isso mesmo que você quer? Ficar casado com uma robô? Sim, é isso que eu quero. Um ano depois, o Osamu fez uma grande descoberta. Que o grande amor de sua vida era, na verdade, uma bela jovem, que foi enfeitiçada por um mago. O feitiço aconteceu porque ele tinha um desejo louco de ter uma filha robô, com a aparência de uma humana. Devido ao seu desejo de ter um robô com a aparência de uma pessoa humana, ele disse à mulher: Quero ter um filho com você. A mulher, ao saber que ele queria ter um filho, ela então disse para ele: Lamento muito, pois sou estéril, não posso engravidar. Com esta afirmação da esposa, ele decidiu fabricar um robô para chamar de filha. Mas mesmo ele sendo criador, ele não contava com tecnologia dos humanos. Ele foi até um hospital, sem saber que estava indo lá, e pediu a um médico que colocasse na barriga de sua esposa um bebê. O médico, sem entender nada, perguntou: Como vou fazer? Mediante a pergunta do médico, o homem explicou: Você vai ligar na minha casa e pedir para minha esposa fazer alguns exames de rotina. Na hora em que os exames está sendo feito, você vai colocar um pedacinho de metal na barriga da minha esposa. Aí este metal vai crescer e eu vou ter a minha filha robô. O médico, diante do que ouve o pai dizer, ele responde: Aonde você
pode? Respondeu. O médico diante do que houve, para dizer, responde. Aonde pode chegar o próprio ser humano, ter tanta criatividade? E sim criatividade. Diante de toda história, se explica a carta, aonde o amor por uma jovem foi declarado. Osamo era o homem que declarava o seu amor por uma jovem robô. Ele amou durante toda uma vida. E que anos mais tarde, ele amou durante toda uma vida. A mulher de sua vida. Que era um robô. E que anos mais tarde, por uma pessoa, se transformou. Graças à paixão que ele viera sentir por ela. E daí os dois foram felizes para sempre. História da autora Ana Paula Grubimov. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que não existe na história, né, um mundo assim. Porque um escritor, ele pode se desenvolver de várias formas, né?